A literatura latino-americana é muito vasta. A literatura europeia, o que é isso? Não é? Há a literatura francesa, espanhola, norueguesa, inglesa, o que é a literatura europeia? Por isso, quando se fala em literatura africana, mesmo que se diga literatura africana de língua portuguesa, é uma salada mista. Primeiro porque temos dois países insulares, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, que são culturas crioulas. Então, são estes retratos dados através de uma língua nova, de uma língua que vem cheia dos sabores locais, culturais, que nós temos apetecimento de ler e de estudar. Mas estudar dessa maneira viva, dessa maneira que é sentir a alma, a história, o passado e a cultura, a identidade própria destes diferentes povos que habitam nestes países. Por isso, é muito importante um professor que trabalha na área de literaturas africanas, e eu comecei dizendo que eu, no fundo, comecei a ensinar quando não havia nada, não havia os livros não estavam publicados, não existia a crítica, e fomos nós, eu, a minha geração e as gerações seguintes, que começámos a fazer as primeiras teses, que fizemos prefácios, apresentações, que andámos juntos de editoras a tentar procurar dinamizar para que saíssem coleções de autores africanos. Então, um professor que trabalha com as literaturas africanas tem tem uma responsabilidade muito grande. A responsabilidade é tornar estas áreas literárias áreas diferenciadas. Por um lado, mostrar que uma literatura angolana é diferente da moçambicana, da cabo-verdiana, da guineense. E que tem tanta dignidade ou tanta importância como qualquer outra literatura, apesar de institucionalmente só serem jovens, terem 35 anos. Mostrar que a qualidade literária dos textos tem a mesma mais-valia que tem a literatura portuguesa ou que tem a literatura brasileira, e não é por serem literaturas jovens que são literaturas mais pobres, ou que são enteadas, que são filhos menores. Não. A quantidade não faz a qualidade, e não é por ser jovem que não se pode ter grande qualidade. E não é por acaso que nós circulamos pelos vários espaços onde se ensinam as literaturas de língua portuguesa, e cada vez mais vemos a apetência dos estudantes e dos interessados pelas literaturas africanas de língua portuguesa. Porquê? Porque trazem novos imaginários, novas paisagens, novas histórias, a reconstituição de uma memória. E, por outro lado, estes textos fazem a ligação do chamado espaço lusófono, o espaço da língua portuguesa, em que já não é só a voz da poesia portuguesa ou da poesia brasileira, mas é a voz da poesia portuguesa, da brasileira, da moçambicana, da angolana e da cabo-verdiana. Ou seja, é um espaço de língua com vários sistemas literários diferentes, mas que dialogam entre si. Então é de uma enorme responsabilidade, e tenho que dar os parabéns à professora Maria Geralda, que, de certa maneira, representa esta área nesta universidade, por ver um enorme grupo de estudantes e de
pessoas, professores interessados em conhecer estas matérias. Passaram-se 35 anos, desde 1975, a altura em que a disciplina foi criada, e ao longo destes 35 anos já são inúmeros os livros críticos, as bibliografias, as teses, os doutoramentos, que esta área veio a ganhar. Hoje já se pode ensinar a literatura africana. Há material. Pode não haver, por exemplo, muito espaço de edição no Brasil ou em Portugal, mas nos vários países africanos há muitas editoras, publicam-se muitos livros, alguns deles não circulam. Esse é um dos problemas da CPLP, da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Não circulam os livros e, digamos, há um desconhecimento através dessa não circulação. É preciso incentivar cada vez mais. Se essa circulação não se faz, a edição no Brasil de autores da literatura africana, a edição em Portugal e nos países africanos de autores brasileiros. É necessário que haja um conhecimento, porque, como nós vemos, a língua é comum, mas nós não nos conhecemos. E não nos conhecemos porque falamos línguas diferentes e porque não somos capazes de nos ler, porque o livro não circula. Então, a circulação do livro, a edição, o espaço crítico, o espaço de debate, o conhecimento dos autores, o conhecimento das culturas, a noção de que estas culturas são plurais, muitas e diferentes, e que a África não é um espaço homogéneo, é um espaço de diferença, é um espaço em que a diferença se faz dentro do próprio país, de norte para centro, de centro para o sul. É fundamental este conhecimento, um conhecimento concreto, fundamentado em textos, fundamentado em disciplinas que vão dar a dignidade desta área de estudos e irmaná-la ao estudo das outras literaturas. E eu estou convencida, pelo que eu tenho podido acompanhar ao longo destes 30 anos, que, sem dúvida, estes novos sistemas literários, estas novas literaturas, vão ter um enorme sucesso nos próximos 10, 15, 20 anos. São literaturas que estão a florescer e que nos vão ofertar muita narrativa nova, muita poesia diferente. Isto é um pouco o que eu vos queria falar. Eu tinha um texto escrito, mas acho que perante um público tão diversificado, vocês acabariam por ficar menos atentos caso eu fosse ler um texto e não falasse. Espero que tenha conseguido despertar naqueles que não conhecem a área a curiosidade de irem ler. Espero que a vossa universidade possa fomentar o desenvolvimento desta área cada vez mais, uma vez que estas matérias também já fazem parte, em termos de programação, do ensino secundário aqui no Brasil. Portanto, há necessidade do desenvolvimento desta área de estudos e de muito mais alunos interessados e mais leitores cativados para darem a conhecer, através da sua palavra, com os amigos, com os conhecidos, estas novas áreas literárias. Muito obrigada.